Semana que acaba, semana que começa. Neste primeiro vídeo deste ano, começo por desejar a todos um excelente ano de 2024. Nesta primeira semana de 2024, as atenções estiveram voltadas especialmente para os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos e para a inflação na Europa. Dados esses nos Estados Unidos que mostraram que a economia continua bastante resiliente e que o mercado de trabalho continua bastante quente. O número de novos postos de trabalho criados em 2023, em dezembro de 2023, superaram as expectativas, que estavam em cerca de 200 mil, em 199 mil, para acabarem por registar um número em torno dos 215 mil, 216 mil para ser mais preciso. Isto depois de os próprios números do ADP, ou seja, do mercado privado do emprego, também terem saído acima do esperado. Esperava-se há cerca de 115 mil, acabaram por sair cerca de 160 mil, 164 mil, e os números das vagas de emprego, por outro lado, caíram um pouco, mas ainda assim muito pouco para o que poderia eventualmente ter um impacto maior no mercado de trabalho. Ainda de uma forma mais ou menos mista estiveram os dados do ISM, em que a atividade manufatureira registou uma pequena melhoria, mas a atividade de serviços surpreendeu, caindo abaixo daquilo que era esperado pelos mercados. Na Europa, os dados da inflação saíram relativamente em linha com o esperado. A inflação subiu de 2,4% para 2,9%, o mercado estimava mesmo uma subida para os 3%, e a inflação subjacente caiu dos 3,6% para os 3,4%. Mas o ano começou com umas correções ao que tinha vindo a suceder em 2023. As yields obrigacionistas começaram a semana em alta, corrigindo, digamos, ou recuperando das quedas que vinham a mostrar nos últimos dias, nas últimas semanas de 2023, e os mercados acionistas começaram o ano também a corrigir dos fortes ganhos que mostraram em 2023. Aliás, os mercados acionistas em 2023 tiveram um excelente ano. Podemos ver por aqui, por exemplo, o Nasdaq liderou os ganhos do ano passado, com uma valorização de mais de 43%. O Nikkei ganhou cerca de 28% no ano passado, e o DAX cerca de 20%, com exceção da China, em que os mercados tiveram uma performance negativa. Todos os outros mercados, os principais mercados, registaram ganhos consideráveis. Aliás, Portugal também teve um ganho razoável, com 11,7% de valorização durante o ano de 2023. Esta semana, ou seja, o princípio deste ano, tal como comecei por dizer ao princípio, mostrou aqui assim alguma correção desses movimentos. O Nikkei foi dos que menos perdeu e mesmo assim recuou 0,26% esta semana. O Eurostock 50 representa um pouco a média na Europa e caiu cerca de 1,3%, tal como o S&P 500 nos Estados Unidos também representa a média nos Estados Unidos e que caiu à volta de 1,5%, sendo que o Nasdaq caiu mais de 3% nesta primeira semana do ano, recuando então das tais fortes valorizações. Em contraciclo teve o PSI 20, que esta semana ganhou cerca de 2%, um pouco mais, acima de 2%, suportado ou impulsionado pelos fortes ganhos da Mota-Engil, quase de 13%, e por outro lado a EDP Renováveis foi a empresa que mais caiu no nosso índice, caindo cerca de 4,5%. Os mercados cambiais também começaram o ano com algumas correções, mas vamos começar antes pelo que aconteceu em 2023. O índice do dólar, ou seja, o dólar, registou algumas perdas, caiu cerca de 2% durante o ano de 2023, num intervalo relativamente curto deste índice, entre os 99 e os 107 aproximadamente.
deixando, digamos, a grande notícia é que deixou de valorizar, o que já não vinha a acontecer desde os últimos 2 anos. Nas chamadas economias desenvolvidas, de referir as moedas como o franco suíço e o iene por situações contrárias, ou seja, o franco suíço valorizou cerca de 9% durante o ano 2023 face ao dólar, enquanto o iene perdeu cerca de 7,5% face ao dólar em 2023. Já se formos nos referirmos às moedas emergentes, dos mercados emergentes, vamos destacar o peso mexicano pela positiva, que ganhou face ao dólar cerca de 13% aproximadamente, e já a lira turca se destacou pela negativa ao perder um pouco menos de 60% durante todo o ano de 2023. Este ano, tal como comecei a referir, registramos aqui assim também algumas correções aos movimentos. O iene, que ultimamente, ou seja, nas últimas semanas do ano de 2023, tinha vindo a registrar ganhos consideráveis, começa o ano de novo a perdeu mais de 2% esta semana, com o dólar iene a vir dos 141 até chegar mesmo quase aos 146. Já o euro-dólar recua também, ou continua a recuar dos máximos que fez nas últimas semanas de 2023, que chegou acima de 1,11, começou o ano à volta de 1,1040 e terminou esta primeira semana a negociar à volta de 1,0940, isto depois de ter registado mesmo um mínimo abaixo dos 1,09. As commodities tiveram um ano também bastante complicado durante 2023. O ouro, pela positiva, com yields a baixarem, com as expectativas das taxas de juros também em queda, com um dólar a desvalorizar um pouco, o que aconteceu durante o ano passado, acabou por levar uma valorização durante 2023 de cerca de 13,5%, com o ouro a atingir um novo máximo histórico acima dos 2.150 dólares por onça. Já o petróleo negociou em sentido contrário, ou seja, houve fortes perdas no mercado do petróleo. Foi um ano em que houve bastante volatilidade nos mercados petrolíferos, isto muito à custa, obviamente, de receios entre receios de falta de procura do produto, do crude, e por outro lado alguns stresses na oferta derivado a vários fatores geopolíticos, um deles inclusive é agora mais próximo, o conflito no Médio Oriente. O WTI, como vemos por aqui, perdeu cerca de 11,5% durante o ano de 2023. Este ano começa tudo em sentido contrário, ou seja, a corrigir a tal correção que eu tenho vindo a referir, ou seja, o Brent acabou a semana a ganhar mais de 2%, se fôssemos para o WTI, esse ganhou inclusive cerca de 3%, um pouco acima de 3%, enquanto por outro lado o ouro perdeu um pouco menos de 1% durante esta primeira semana de 2024. A semana que vai começar é uma semana relativamente mais calma em termos de dados económicos e de eventos económicos, não há muita coisa, vai ser, digamos, uma semana relativamente calma nos mercados financeiros, onde se destaca principalmente os dados da inflação, nos Estados Unidos principalmente, como sempre, mas que aqui poderão, digamos, dar alguma acrescentar algo às expectativas sobre cortes de taxa de juros. Relembro que depois da última reunião da Reserva Federal, os mercados começaram a descontar ativamente e muito agressivamente muitos cortes de taxa de juros. Esses cortes de taxa de juros, essas expectativas acabaram por
recuar um pouco logo neste início de ano, daí estas correções que tivemos a assistir durante esta primeira semana. No entanto, estes dados da inflação nesta semana que vai entrar poderão, de alguma forma, das duas uma, ou aumentar, digamos, impulsionar mais este recuo das expectativas de taxa de juros, ou por outro lado, caso a inflação caia mais do que o esperado nos mercados, poderá inclusive voltar a aumentar as tais expectativas de taxa de juros, em que os mercados chegaram a colocar a hipótese de, em março ou mesmo antes de março, cortes de taxa de juros, tanto por parte da Reserva Federal como por parte do Banco Central Europeu. Como digo, há variedíssimos dados da inflação também, não só nos Estados Unidos, mas ainda, por exemplo, de Tóquio. Importante para também vermos até que ponto é que poderá haver aqui assim uma alteração na política económica, na política monetária do Banco do Japão para breve, que os mercados também contam, mas ainda teremos também dados da inflação na China, na Suíça e na Austrália, em que todos nós vamos estar bastante atentos, até porque, tal como eu digo, vão ter todas estes dados da inflação, poderão aqui assim dar algum caminho, tanto às diversas divisas, como principalmente aos mercados das yields obrigacionistas, que poderão, de alguma forma, criar, digamos, um ambiente pró-risco, ou, por outro lado, um ambiente de aversão ao risco, continuando a levar os mercados acionistas, por exemplo, e os mercados também cambiais, para um movimento de mais aversão ao risco e, portanto, a continuarem a recuar, tal como iniciaram neste início de ano. Bom, mas para já vou reiterar os meus votos de um bom ano de 2024 para todos, uma boa semana, e daqui a uma semana cá estarei novamente para mais uma semana que acaba, semana que começa. Até lá!